O nosso programa está de volta com um cheiro maravilhoso. Fernanda Morelli, a confeiteira, está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Fê? Tudo bem. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer te receber aqui. Obrigada. Tá um aroma maravilhoso. Eu queria que você começasse contando para nós sobre os bolos serem artesanais. Vocês trabalham com bolos artesanais, é isso? Artesanais. Na verdade, a gente trabalha desde os mais simples, que são esses que eu trouxe para vocês, até o mais confeitado, né? Bolo de aniversário, mas o foco hoje são esses. Maravilhoso o cheiro. Conta pra gente o que você trouxe aqui. Quais então, esse daqui é o de cenoura com gotas de chocolate. Eu vou colocar até uma cobertura. Ah, acaba com a vida da gente, vai. Só pra piorar, olha. Tá tudo bem aí, Thiago? Olha, vocês estão gritando. Ninguém vai passar mal, Você tá ouvindo, né? Olha isso. Então esse é o de cenoura com gotinhas de chocolate, que é um dos nossos diferentes. Esse daqui é o mesclado, que é aquele que é duas cores, baunilha e chocolate. Tem o super goiabada, que é uma delícia. É com goiabada por cima, é isso? Por cima e por dentro. E tem um toquinho de limão. Desse, não vou aguentar viver. Esse pequenininho aqui é o maçã com canela, que aí eu trouxe na versão menor. Ai, que cheiro bom que eles têm. Esse é o típico agora da época, né? Festa junina, bolo de paçoca. Esse aqui? Esse é o de milho cremoso, que é uma delícia. E o de limão, que é bem gostoso também. Não estamos aguentando, né? Não estamos. Calma, seu Mauro. Calma. O seu Mauro tá fazendo assim pra mim. Calma. Posso experimentar um pedacinho desse? Pode. Vou dar esse pro João. Fê, eu queria que você falasse pra nós quanto tempo vocês trabalham com isso, porque você é confeiteira. Isso. Esses bolos, assim, a gente imagina, são bolos mais artesanais, mas também devem ter seu belo trabalho, né? Queria que você falasse sobre isso pra nós. Isso, são artesanais. Esses bolos não contém nenhum tipo de aromatizantes, conservantes, emulsificantes. São 100% artesanais. É tipo o bolo da vovó mesmo, né? É, o bolo da vovó, que você relembra o passado, da sua infância, o gostinho da infância, né? É o bolo do dia a dia, que nem o pão francês, que você não enjoa. Aqui é o bolinho do nosso café da manhã, do nosso chá da tarde. Tem um limãozinho nesse aqui também? Tem um toque de limão. Como é que é esses bolos? O preparo deles é muito demorado? Como é que funciona? Então... Ou lembra aqueles bolos que a avó faz em casa mesmo? Lembra, assim. No forno ele fica 40 minutos, né? Então não dá pra fugir disso. Agora, mais uns 10 minutos pra você separar os ingredientes, né? E conseguir bater tudo. Qual desses bolos sai mais, os que você trouxe aqui hoje? Olha, um dos nossos carros-chefes seriam esse de cenoura com gotas de chocolate, goiabada e maçã com canela. Então ele tem pedacinhos, que mais saem. Que tem pedacinhos de maçã. E vocês aproveitam também o que tá na época, por exemplo, a gente agora é mês de junho, julho, paçoca tá em alta, vocês fazem? Paçoca e milho, né? Festa junina, arraiá, então o pessoal... E milho é uma coisa que também não sai de alta, né? Não sai, O bolo de fubá, o bolo de milho, bem são bolos tradicional, que a gente sempre gosta, né? É uma delícia. As pessoas encomendam esse tipo de bolo para eventos também, Fê? Para eventos, café da manhã de empresas, né? Os coffee breaks. Ou pro nosso dia a dia mesmo. Aquele bolo pro café da tarde, que tá chegando o horário, umas você 4 que tá em casa horas, me assistindo. já baixa aquela fominha, né? É uma boa opção. Eu queria que você falasse para nós um pouco sobre esse mercado. Você já me explicou que trabalha também com bolos, aqueles mais confeitados. Mas pensando em quem está entrando agora nesse mercado, quais as dicas que você daria? Porque tem muita dona de casa que faz bolo, começa a vender para o bairro e todo mundo fala, faz para vender, faz para vender. E ela percebe que está começando a ganhar dinheiro com isso. Para de fato ganhar dinheiro com isso, quais são as dicas que você dá? Eu acho que assim, começa a fazer em casa, né? Não precisa alugar nada, faz em casa uma quantidade pequena e sai oferecendo nas cafeterias do bairro, né? Aí essa cafeteria vai vender a fatia e a dona de casa já vai ter um bom retorno. Opa, meu bolinho tá saindo bem, qual sabor faz mais sucesso? E aí a quantidade vai aumentando, ela já pode procurar um ponto de venda. Tá tão fofinho esse bolo. Sabe o que eu queria que você me falasse? Quanto tempo? Os bolos vocês vendem sempre fresquinho? Dá pra vender no dia seguinte, 2 dias depois? Como é que funciona? Então, a validade dele são 5 dias, né? Porque não vai nenhum tipo de conservante. A gente gosta de trabalhar sempre com o bolo do dia, que é sempre o mais fresquinho. Quando a dona de casa não leva quente, que geralmente sai do forno já pra mão do cliente. Eu fiz o bolo de manhã, vai sair na hora do almoço, assim. Que um bolo desse para uma família que vai durar no máximo 2, 3 dias, né? Exatamente. Por isso, café da manhã e café da tarde, né? E por isso que nós fizemos o tamanho menor.
Que é pra quem exemplo, mora sozinho ou até 2 pessoas. Que nem eu costumo falar, eu e meu marido só em casa, depois que a gente casou, a gente viu. A gente tava acostumado a comprar as coisas com as famílias, né? A gente viu que muita coisa sobra, então pra gente o ideal é um bolo pequeno. É ideal, exatamente. E sai bastante esse bolo pequeno, sai bastante. Tô com água na boca. Tá, vocês estão com água na boca, né? Qual você quer, Eli? De goiabada, parte um pedacinho de goiabada pra ela, por favor, vai. Kelly tá com água na boca aí nos bastidores. Tá uma delícia. É, João, hoje você tá muito longe. Hoje não dá, João, pra eu ir até aí. Muito longe. Passar pra ali, passa lá pra Eliane, por favor, Vagninho. Tá com água na boca essa goiabada escorrendo. É Fê, muito bom. Eu queria que você contasse pra nós, as pessoas que estão nos assistindo, como que elas conseguem medir? Vamos supor que a pessoa vai fazer um café da manhã ou um chá da tarde. E ela vai convidar, sei lá, 20, 30 pessoas. Tá gostoso, né, Eli? 20, 30 pessoas. Como é que ela sabe quantos bolos são necessários? É por quilo? Qual a indicação que você dá? Então, geralmente, o bolo a gente calcula 100 gramas por pessoa, né? Um bolo normal desse pro nosso dia a dia serve 12 fatias. Tá. Né? Então, se for 30 pessoas, 3 bolos... já são suficientes. Suficiente, dá pra repetir, assim, não vai passar vontade. As pessoas usam esse bolo para festa de aniversário ou não costumam usar esse tipo de bolo? Olha, mais para aniversário de empresa. Então não deu tempo de encomendar um bolo confeitado. É mais fácil achar um bolo simples e a gente coloca uma cobertura de chocolate, velhinha e parabéns. Facinho de fazer, né? Facinho de fazer. O bolo de cenoura é um bolo clássico que também é um bolo que nem todo mundo consegue fazer tão gostoso e tão fofinho. O bolo de cenoura tem seu segredo. Eu já comi bolo de cenoura, aliás... Esse fim de semana eu tava na casa de uns amigos e o bolo tava uma delícia, foi bolo de cenoura. Mas eu já comi bolo de cenoura, inclusive já comprei em alguns lugares que ele fica duro, fica meio úmido. E o bolo de cenoura não é o mais simples de todos pra fazer, não, né? Não é. Mas no bolo de cenoura... É dos clássicos, mas ele não é o mais fácil, né? Ele não é aquele negócio só bater e pôr no forno, assim. Vai desde a cenoura, se a cenoura tá um pouco verde... já influencia, quantidade de fermento. Então são segredinhos assim que influenciam no final. Fê, eu vi que ali você trouxe também alguns doces. Vocês também trabalham com essa parte, não só com os bolos. Também fazemos os brigadeiros gourmets, né, que estão super em alta. E aí tem alguns sabores. Eu trouxe de prestígio, chocolate belga, amendoim e o tradicional de granulado. Que aí qual que sai mais? O belga. O belga sai mais? Sem sombra de dúvida. O belga tá no auge. O belga é aquele que tem os quadradinhos, não? Exatamente, ele tem uma cremosidade assim diferente dos demais, assim, é bem gostoso. Mas tem o tradicional brigadeiro e o beijinho, por exemplo, numa festa, seja até de casamento ou de aniversário, são bolos que não podem faltar, né? Não podem faltar. Perdão, são doces que não podem faltar. Precisa ter na mesa, né? Tem que ter, né? A primeira coisa que a pessoa procura é o brigadeiro e o beijinho. Exatamente, é impressionante, né? Impressionante. Por mais doces sofisticados que a gente tenha, tem que ter o tradicional também, né? Todo mundo gosta. As pessoas mais simples, as mais sofisticadas, gostam dos brigadeiro tradicional, não tem jeito. As pessoas pedem encomendas pra vocês. Desses tradicionais, você já recebeu alguma encomenda diferente? Já fez algum bolo meio estranho? Ou são sempre os básicos? Mas dos bolos simples ou confeitados? Tanto faz. Olha, eu tive uma encomenda de um bolo confeitado, que ela queria recheado de pêssego, mas queria um bolo azul. Um bolo azul? O bolo era azul, creme normal, assim, o recheio, mas ela queria que a massa fosse azul. O que você teve que fazer por corante? Corante. Com a massa do bolo, ela queria azul. A hora que partisse a massa azul? Azul, exatamente. Era para um batizado de um menino. Então ela quis... Interessante. Diferente, né? O corante não interfere no gosto? Não interfere. Tem que usar um corante de boa qualidade, né? Assim, mas não interfere não, fica diferente. Sem dúvida. Vai, Boca, pega um brigadeiro, pega um docinho, Boca, que eu não tô te aguentando. Os nossos meninos são assim. Isso é de amendoim. Né? Enquanto isso, lá em cima, a produção se acaba. Você trouxe até a vovó aqui, né? A nossa vovó. As receitas vieram das duas avós, né? Então me conta. Uma homenagem. Sério? Assim, eu cresci sempre comendo um bolinho final da tarde, final de semana.
As minhas duas avós. As duas avós, a paterna e a materna, as duas faziam. As duas têm mão boa. As duas fazem ainda. Tem algumas receitas que você pegou, porque aquilo que eu falei, por exemplo, o bolo de cenoura, tem lá seu segredinho. Esse bolo com cobertura de goiabada, tem goiabada no meio também. Tem alguns diferenciais, muita coisa você aprendeu com elas. Muita coisa, a gente só dá uma repaginada, né? Então o bolo de cenoura é tradicional, mas aí a gente quis complementar com as gotinhas, né? Exatamente. O de goiabada é receita de família, assim, porque geralmente é fubá com goiabada. O nosso tem o toque de limão com a goiabada. Tem mais gente da sua família que trabalha com vocês? Eu e minha mãe. Você e sua mãe? Eu e minha mãe. Receita da mãe dela e da sogra dela. Exatamente, muitas. E dá certo. O pessoal tem gostado. Nossa, mãe e filha cozinhando junto deve ser excelente, né? Sai uma bagunça na cozinha. Imagino. Por exemplo, quando vocês vão fazer um bolo, aí vocês inventam de fazer, não. A gente vai fazer o bolo tradicional de fubá, goiabada, mas vamos colocar um pouquinho um toque de limão. Ou então vamos colocar gotinha de chocolate no bolo que a gente já tem tradicional. Rola briga ou vocês duas entram num acordo? Rola uma briga, vou ser sincera, né? Porque às vezes a gente tem que entrar num consenso que... Às vezes a sua mãe é aquela que quer a mais tradicional e daí você tem as ideias de fazer um pouco diferente ou não? Não, acho que as duas, assim. Às vezes a gente pesca alguma coisa em algum lugar e a gente já quer colocar a mão na massa, literalmente, né? Pra sair alguma coisa diferente. Uma coisa pra gente finalizar o nosso bate-papo, que eu vejo, às vezes eu assisto aqueles canais Discovery e tudo mais, e aí a gente percebe alguns programas que eles fazem muitos bolos, a gente fica em casa com água na boca. E às vezes é necessário ser muito rápido. Já aconteceu com você de ter muitas encomendas e você falar, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso pra hoje? Já, na verdade, às vezes acontece... A mãe lembra do aniversário de um sobrinho e precisa do bolo, assim, pra daqui 2 horas. Então a gente precisa correr. Porque primeiro que você não pode acelerar o tempo do bolo ficar, que em média, acho que deve ser 40 minutos. 40 minutos, também, né? É o tempo do bolo no forno, a gente não pode mexer, porque senão... Quer dizer, esse tempo você não tem como aumentar nem diminuir. Não tenho, aí é a rapidez no recheio, no confeito dele. Uma dica pra quem tá em casa, colocar o garfo assim, pra ver se tá no ponto, adianta mesmo? No forno, isso. Com o palitinho. Fura, se sair sequinho, o bolo tá pronto. É isso mesmo, posso continuar usando essa dica. Essa dica é sensacional. Ai, olha, muito obrigada por ter trazido essas delícias. Os meninos estão com água na boca, mas tá bom, né, Boca? Falando em água na boca, gostoso, né? Que beleza. Quem quiser entrar em contato com elas, tem o site www.boleriadevó, isso? Exatamente. Boleriadevó. boleriadavó.com.br. É Boleria Devó que se escreve, tá, gente? .com.br, telefone 0 operadora 11 4114 0990. Quem quiser fazer uma visita, vocês estão na Desembargador do Vale, número 950 na Pompeia, aqui em São Paulo. Sucesso pra vocês. Muito obrigada. Uma delícia, viu? Parabéns. Adorei. O cheiro também tá maravilhoso. Por mim, experimentaria assim um de cada, mas também não dá, né? Um beijo. Obrigada. Dá pra você experimentando aos poucos, né? Não tudo de uma vez. Infelizmente, o nosso programa já tá chegando ao fim. É a hora da mensagem do dia. Roda o VT. Quero dividir com vocês hoje uma passagem que ontem foi pregada na minha igreja e falou muito ao meu coração. Eu fiquei meditando nessa passagem, nesse versículo especificamente. Jó havia passado por muitas lutas e dificuldades. A Bíblia fala que ele perdeu praticamente tudo que ele tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou doente, perdeu sua saúde. E em meio a todas essas dificuldades, os amigos de Jó começam a tentar trazer uma solução para ele. E começam a acusá-lo e até mesmo a blasfemar diante de Deus. E Jó, em meio a toda essa luta, onde até mesmo o casamento dele estava comprometido, porque a própria esposa dele não aguentava mais aquela situação, ele já não tinha mais os filhos, ele já não tinha mais bens, a sua saúde já estava debilitada. Ele fala algo que me chama muito a atenção no último capítulo de Jó, capítulo 42, onde logo em seguida ele vai orar por seus amigos e vai ser abençoado. Deus vai restituir os filhos e vai lhe dar em dobro todos os bens que ele havia perdido. Mas ainda aqui, no versículo 2, apesar de todas as dificuldades que passava, Jó dizia assim ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa hoje. Eu não sei em qual área você passa por uma dificuldade maior. Mas o que eu tenho para te dizer no dia de hoje é que Jó, passando pela luta, pelo momento de dificuldade que ele estava, ele conseguiu orar ao Senhor e reconhecer que Deus podia todas as coisas. E eu quero te falar no dia de hoje que não importa qual seja a situação. Veja, Deus pode tudo. Ele pode todas as coisas. E nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido.
Depois lembre-se disso. Quando você for orar hoje, quando você for meditar na palavra, lembre-se, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a trajetória da sua família, Ele pode mudar a história do seu casamento, Ele pode mudar a sua vida financeira, transformar as coisas onde você trabalha, Ele pode transformar a sua saúde, Ele pode mudar a situação da sua família. Deus pode todas as coisas e nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido. Lembre-se disso. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência, foi um prazer ter você com a gente. Te espero aqui amanhã, uma ótima semana, excelente segunda-feira para você. Beijo, tchau!